A crítica que o filme faz é que na periferia das cidades, e aí tem uma cidade lá específica que é Dayton, ou Dayton, as pessoas morrem por falta de tempo, porque os preços há uma inflação muito grande e aquilo que elas recebem como pagamento do seu trabalho também vai diminuindo, né? Então nunca acompanha o preço, a inflação, o preço que aumenta os produtos, e isso causa uma grande deficiência, coloca as pessoas numa condição de vida precária, e tudo está relacionado a esse tempo que nunca é o suficiente para as pessoas. O filme critica, obviamente, uma questão até do sistema capitalista, né? Fazendo aquela relação de o tempo é dinheiro, né? Então transforma o tempo num grande comércio e depois ainda vai A fazer moeda de uma troca moeda de troca é o tempo e não o e dinheiro, não o né? dinheiro propriamente, né? E depois ainda faz algumas críticas sociais, porque em determinado momento o principal personagem, que é vivido por Justin Timberlake, ele recebe, né, um desdobramento que se dá no filme alguns milhões de anos, né? Muito tempo. E ele começa então a passar as zonas do tempo que representam a transição de classes sociais até chegar no bairro mais rico da cidade, tendo passado por muitas zonas do tempo. Só que para chegar lá ele precisa pagar como se fosse uma portagem, um pedágio, e cada vez que ele vai passando, vai aumentando essa zona do tempo até chegar nas zonas mais ricas, é um valor mais alto, representando que para o cidadão comum isso seria impossível, ele nunca conseguiria sair da sua condição de pobreza. E depois tem toda uma narrativa que se dobra ali, se desdobra, que ele e uma menina que ele conhece nesse bairro lutam para romper ou para quebrar esse sistema que é identificado no filme como um sistema explorador. O nosso ponto, como eu falei, não é tanto essa leitura política que está ali presente ou ideológica política que está, mas a representação do tempo e a intenção desse casal, Justin Timberlake e a outra menina, que agora eu não vou me lembrar o nome da atriz, assumem como um casal com uma responsabilidade messiânica, né, que é libertar aqueles que estão sendo escravizados por esse sistema dessa condição. Então, em determinado momento, eles começam até a assaltar bancos, roubando os dispositivos com tempo no banco, entregando às pessoas para que elas tenham mais tempo de vida. Esse papel messiânico que eles têm ali de romper com esse sistema e dar uma nova chance, uma nova oportunidade às pessoas, nos permite, nos leva a fazer uma leitura dessa narrativa messiânica na era cristã. E quando eu olho para isso na era cristã, eu vejo a seguinte condição: o tempo que nós vivemos, ele é sim um tempo desafiador e muitas vezes é um tempo opressor. Porque o sistema que rege a nossa vida e o tempo em que nós vivemos é um sistema movido pela ganância, pela corrupção, pela mentira, pela desigualdade, tudo decorrência do pecado. A questão é, nós fomos chamados para redimir esse sistema, mudar esse sistema, ou nós fomos chamados para, no meio desse sistema, viver servindo a Deus, suportando as pressões e opressões que o sistema coloca sobre nós, até a vinda do Messias. E talvez ali seja então a nossa libertação. Sendo assim, a nossa libertação não é romper com esse sistema, mas é esperar que Cristo instaure um novo sistema na sua volta. Como é que vocês avaliam, como é que vocês fazem essa leitura? Só destacar aqui, para quem gosta de cinema, vai lembrar, né? Então, eu fui aqui no Google pesquisar, o nome dela é Amanda Seyfried. Ok, isso. Eu não Ah, preciso lhe dizer que esse episódio de hoje é uma chuva de spoilers, tá? Se você não viu esses dois filmes, prepare-se, uma chuva de spoilers, mas também são filmes de 2013, 2012. A ideia, Rodrigo, bem Você tá lembrado. um pouco defasado também se Sim. você não viu o filme Não, ainda. mas então, a ideia justamente foi pegar filmes antigos para Exato, exato. não incorrer em problema, não Mas dar os filmes estão spoiler. disponíveis nas plataformas, Amazon Prime, qual é o Netflix e tem, Amazon Prime, Apple você TV encontra também esses filmes lá, tá bem? sim. Mas diz, Marcelo, desculpa. E também tiveram uma crítica, especialmente esse, teve uma crítica positiva para mediana, não é? Uhum. Então, vale a pena você gastar o seu tempinho aí com ele. Gastaram tempo, evidente. O trocadilho ficou bom. Tem que gastar um tempozinho com ele, não é? Tem coisas muito interessantes ali, né? Como já disse o Francisco, nosso objetivo não está aqui em fazer
toda a análise ideológica, política, social que está ali presente muito claramente, os estratos sociais e o tempo ser dinheiro e tal, né? Mas existem frases que estão ali presentes, não é? Por exemplo, quando ele recebe aquele século de tempo, aquele homem que vem da zona rica da cidade e passa para ele em uma noite em que os dois estão fugindo da gangue, aquele homem passa o tempo todo, né, faz um transfer para o antebraço do Justin Timberlake e depois escreve no vidro, não é? Não desperdice o meu tempo. Isso. É muito interessante essa frase, porque fica ali quase como um chamado para ele, que ele deveria utilizar bem, e ele começa, a primeira coisa que ele faz, ele vai procurar um amigo para doar um pouco do tempo, e depois a gente vai saber que esse amigo vai inclusive ser morto por causa dessa quantidade de tempo que tem, né? Mas ficam ali algumas frases que continuam a ecoar. Sobre a sua pergunta, né, Francisco, eu vejo assim, esse anseio por sermos Messias, quebrarmos um sistema que está instaurado com a força e o peso do pecado, que é o tempo do hoje, o tempo de agora, não é? Enquanto nós estamos nessa terra, num mundo que jaz do maligno ainda, como já disse o apóstolo João, né, na sua primeira carta. Se nós tentarmos à força instaurarmos agora uma coisa nessa terra, com as nossas ideias, vamos ter uma proposta semelhante a qualquer outra ideologia. Nós estamos à espera de um reino, de uma cidade que desce dos céus. Então, por enquanto, é o já e o ainda não. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo debaixo do poder do reino de Deus. A ressurreição de Jesus já trouxe uma nova realidade. E a grande diferença é que o tempo não é mais o nosso algoz. Nós não estamos com medo do tempo mais. Nós não estamos dentro de uma jaula extremamente preocupados, vivendo para correr atrás de mais dinheiro, ou tempo, ou sucesso, ou carreira, ou influência, ou prazer, para fazer a vida ter algum sentido. Ou seja, nós não estamos mais nessa ratoeira. Eu acho que esse é um ponto importante. O mundo de hoje vive nessa mesma ratoeira. E o que ele retrata aí é que todos nós estamos encaixados naquilo ali. Ou nós estamos no lado dos ricos, que são pouquíssimos nesse mundo, que por meio dos juros conseguem ganhar dinheiro até sem trabalhar, não é? Por meio dos seus investimentos, das coisas que têm, cuidando muito bem do seu patrimônio, enquanto a massa corre para sobreviver e estão presos dentro desse sistema opressor como cão a correr atrás do rabo. E o que o Evangelho traz para nós? Não é que a gente vai derrubar esse sistema e instaurar outro, a nossa moda, à força. Vamos ter agora o presidente cristão, vamos ter agora os políticos cristãos, vamos ter a cultura gospel, vamos colocar música cristã em todas as rádios, e agora a gente domina o mundo e a gente instaura um novo tempo melhor. Não, né? O que a gente vai ver ao oposto disso é que nós fomos libertos dessa lógica do verdugo, o tempo ser um verdugo que está prestes a nos cortar a cabeça. Nós estamos livres disso. O apóstolo Paulo, ele, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, versos 20 a 24, naquela fala em que ele argumenta a respeito de outras pessoas que falavam de Cristo com intenções ruins, e ele fala, olha, se eles falam de Cristo, mas querem causar tristeza para as minhas cadeias, tudo bem. Aí ele entra ali e fala o quê? Porque para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Eu queria estar com Cristo é infinitamente melhor, mas eu quero estar com vocês, ou seja, é alguém que está completamente livre da jaula do tempo. Então, nós vivemos dentro desse tempo. O tempo foi criado por Deus, foi pressuposto na criação. Quando Deus fala, o Ariovaldo Ramos, certa vez lá no passado, disse que Deus criou o tempo quando ele disse haja. Aí já é coisa de filósofo, eu não vou entrar na questão aí se isso é verdade ou não. Mas a gente não sabe se no caos, quando, em Gênesis 1, verso 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, tudo escuridão, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, se o conceito de tempo já estava lá, ou se é criado no momento da criação. Mas a verdade é que Deus cria o mundo e tem 7 dias, tem períodos, tarde e manhã, e Deus é eterno.
E, no entanto, ele usa os processos do tempo para se revelar. E quando nós nos encontramos com Jesus, a ressurreição de Cristo nos trouxe essa possibilidade de sair da bolha, de sair da jaula e vivermos livres e não escravos desse algoz do tempo. E por isso a gente não é o Justin Timberlake correndo atrás de querer não morrer. Porque uma pergunta que se faz aí, que eu acho que é interessante, é a seguinte: o pessoal que estava vivo com 30 minutos, com, sei lá, algumas horas para tentar sobreviver, negociando aquele tempo, fazendo penhores com as suas próprias coisas, será que aquele pessoal apressado, que eles vinham correndo, né? Sim. Diferente do pessoal da Zona Rica, que estavam sempre calmos, tranquilos. Esse pessoal, será que eles estavam mesmo vivos ou eles já estavam em processo de morte? Porque viver com pressa já é iniciar a tua morte. Compreendem? Não sei se... Claro que sim, claro que sim. Não sei se faz sentido isso, Porque... mas viver apressado, até nesse livrinho aqui, ó, Só Avança Quem Descansa, do padre Vasco Pinto de Magalhães, um padre português. Ele escreve umas reflexões sobre espiritualidade e a vida, são bem interessantes, bem na linha ali do Henry Nouwen, do Tolentino e tudo. Ele fala que um dos maiores pecados da atualidade é a pressa.